Já voltamos com mulheres e agora a gente vai falar de um assunto muito legal também. Vamos para a área médica e nós vamos falar sobre os distúrbios do sono na infância. Pois é, não é só adulto que tem problema de sono. As crianças também, e muitas vezes dormindo mal, elas têm consequências terríveis ao longo do dia. Inclusive, tem muitas coisas que a gente acredita que a criança tem, por exemplo, hiperatividade, de repente a criança pode se tornar agressiva, que muitas vezes você não sabe, mas o problema principal está ali, né, na falta de sono, na qualidade do sono que ela está tendo. Para falar sobre isso, eu estou recebendo aqui o Dr. Moisés Checinski, é isso? Isso. Ai, meu Deus, você me desculpa se eu tiver falado errado. Não, tá bom. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo a Mulheres, um bom 2011 para você, muito viu? Obrigado, vocês também. Eu achei esse assunto muito legal, muito interessante, porque justamente isso, né? Muitas mães, ou muitos pais também acabam confundindo, né? Esses sintomas que a criança pode apresentar, né? Ao longo de um dia, o cansaço, outros sinais são mais visíveis como olheiras e acabam não sabendo que a origem está ali, na qualidade do sono, né, que a criança está tendo. Na verdade, o sono, ele é basicamente onde a gente tem que recuperar e repor as energias. Né? Durante o dia você está naquele corre-corre, à noite o teu metabolismo cai para você poder recuperar as suas energias sem gastá-las novamente. E muita coisa acontece durante o sono. Então, é importante que a gente tenha um período adequado de sono, isso tanto criança quanto adulto, para que a gente possa desenvolver um dia produtivo, um dia legal, um dia agradável. Então, já vamos esclarecer logo de cara, para que as pessoas saibam da importância do sono. O que acontece? Isso não só no caso das crianças, mas também dos adultos. O que acontece no nosso organismo enquanto a gente dorme de tão importante para que a gente tenha saúde? Não, primeira coisa, a gente descansa. Sem dúvida. Descarrega as baterias todas, fica tudo numa situação muito mais tranquila, recarrega com energia boa. Hormônios funcionam à noite. Aquela história que você deve ter ouvido falar, e as pessoas escutam, que a criança cresce enquanto dorme. Verdade. É verdade É isso? verdade, porque a liberação do hormônio do crescimento, ela acontece numa fase profunda do sono. Então, se você não dorme direito, você pode ter problemas até de crescimento, que quando você vai pesquisar, você acaba não chegando à conclusão que é o sono, porque você começa a pesquisar o que acontece durante o dia. A criança não come bem, enfim. Outro hormônio, isso não vale só para criança, isso vale para adulto. No mundo que a gente vive hoje, um mundo de obesidade, a leptina, que é um hormônio da saciedade, também é liberada durante o sono. Se você não dorme, você não libera o hormônio da saciedade, você come muito mais. Então, muitas das causas da obesidade infantil, por exemplo, podem estar relacionadas a um sono não tão adequado. Até a obesidade pode estar ligada à qualidade infantil. Do sono. Sim, sim. E o teu dia a dia, lógico, teu humor, tua atenção, teu estado de espírito, tua produtividade, elas dependem de uma noite bem dormida. E cada um de nós tem a sua necessidade específica de sono de acordo com faixa etária. Desde o recém-nascido, que precisa dormir de 16 a 18 horas por dia, até a terceira idade, que precisa de 6 a 7 horas por dia, desde que tenha um soninho de 1 hora durante o dia. Essa evolução toda faz com que cada um de nós tenha a sua necessidade e desde que ela esteja suprida adequadamente, cada um de nós vai poder desenvolver a sua atividade do dia a dia normalmente. Para sono, cada pessoa tem uma necessidade específica de quantidade de horas? É mais ou menos por faixa etária, mas é evidente que cada um tem a sua necessidade mais particular. Tem gente que depois de 8 horas de sono consegue desenvolver bem o seu dia. Tem gente que com 6 horas de sono consegue. Alguma coisa pode ser um pouquinho variável de acordo com a individualidade, mas a gente sabe que de regra geral, vamos falar principalmente em termos de criança, o bebê tem uma necessidade maior, o recém-nascido de 16 a 18 horas. Quando chega por volta dos 6 meses, 14 horas de sono já está bom. 1 ano de idade, 12 horas de sono já está bom, mas tem que ter o soninho do dia. E esse soninho do dia, ele foge conforme a criança vai crescendo. Então, até os 3 anos de idade, ele tem essa necessidade. Depois dos 3 anos de idade, se essa criança dormir de dia, ela corre o risco de perder o horário do sono da noite. E mais importante de tudo, isso vale para todos, independente de faixa etária, o que a gente precisa é de uma rotina. Então a criança precisa aprender a adormecer. E muitas das causas de transtornos do sono da criança, tipo insônia mesmo, são provocadas por hábitos inadequados. Que é justamente o que acontece antes da gente dormir. Não só isso,
Mas principalmente é o que acontece nessa fase do ano. A gente acha que porque a gente entrou de férias e a gente tem que fazer tudo aquilo que a gente não faz durante o período normal... Que é dormir que não dormiu o ano inteiro. Dormiu que não dormiu, comeu que não comeu, correu que nunca correu. Então o que acontece? Você acaba tendo mais estiramento muscular, você acaba tendo mais torção, mais problemas ortopédicos, você come errado, tem mais problemas digestivos, engorda. A gente que é pediatra está habituado com as consultas de fevereiro. As consultas de fevereiro normalmente são 5 quilos acima das consultas de dezembro. Isso sem gravidez, tá? Você pode, também não pode muito. Mas eu devo dormir um pouquinho mais. Deve dormir bem. Não é coisa de preguiçoso. Porque fica nessa, né? Muitas pessoas acham que, dormir, quem dorme demais é preguiçoso, mas cada um tem a sua necessidade diária, não precisa ficar com esse estigma, né? Lógico, de quem dorme pouco produz muito mais, ou trabalha mais e melhor, não tem nada disso. É a sua necessidade de sono, mas existe um mínimo necessário. E quando eu estava falando do seu sono, eu estava falando do seu ganho de peso também, né? Então, do ganho de peso, você até pode ganhar mais peso, mas sem exagerar, seu obstetra deve estar controlando... Nossa, nem me fale, já tomei cada bronca. Cada vez que vem antes da consulta, é engraçado que cada vez que vem antes da consulta de uma criança que está com sobrepeso no consultório, a mãe vem contando para mim o seguinte: olha, doutor, ontem ele correu o dia inteiro, que era para ver se chegava aqui na balança e pesava menos. Comeu o mês inteiro e naquele dia quer resolver todos os problemas de tudo que ele teve anteriormente. Mas o sono é muito importante para a gente, porque é o sono que vai fazer com que a gente consiga repor as energias. Nas férias, a gente acha que pode dormir às 2 horas da madrugada e vai acordar às 10, 11 horas da manhã. E acordando às 10, 11 horas da manhã, esse período de sono até que é adequado, mas ele interfere no resto do nosso dia. Quando chegam as aulas, uma semana antes, é importante que essa criança retome a sua rotina normal de sono, porque de repente, assim, hoje ela foi dormir às 2 da manhã e amanhã ela tem que acordar às 7 para ir para a escola. Ela não acorda. Não vai ter rendimento também. Se acorda, não tem rendimento, acorda de mau humor, acorda com um período de sono inadequado. Então, essa transição que a gente faz da noite para o dia. Então, entrei em férias hoje eu durmo mais tarde, acordo mais tarde, como mais. A volta não pode ser assim. A volta ela tem que ser preparada, porque senão a gente tem os riscos dos problemas de sono e eles interferirem na nossa dinâmica do resto do ano, né? Do resto da semana e do resto do ano.